Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do PPcast, o seu podcast de propósito e prosperidade. E hoje nós temos um assunto aqui de empreendedorismo para você que quer dar uma mudada na carreira, está buscando uma oportunidade de negócio, quer ter essa experiência. Esse convidado de hoje vai trazer clareza sobre isso e eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E se isso for o que você está buscando, não perca esse episódio até o final. Anota tudo, porque eu tenho certeza que você vai se dar bem. Beleza? Nós estamos aqui sobre o apoio de Bismodas, a loja mais elegante de Pedra Preta. Então, se você quer andar assim bem vestido, em todos os estilos, você precisa conhecer a Bismodas. Você vai encontrar ali confecções de extrema qualidade, com um preço excelente. Você veste toda a sua família, para você chegar aqui naquele almoço de domingo lá e olharem para você e falar: uau, que família bonita. Lá você veste sua esposa, lá você veste seu marido, você veste seus filhos e vai ficar top. Beleza? Hoje nós vamos falar com o Marcelo da Silva. Marcelo, seja bem-vindo ao PPcast. Fala, Ronan, bom dia. Primeiramente, agradecer a Deus por estarmos aqui, né? Agradecer a você pelo convite. É um prazer estar aqui participando do seu programa, do seu podcast. Espero que eu possa contribuir com alguma coisa, que a gente possa trocar algumas ideias, algumas informações, passar alguns insights que possa fazer valer para alguém que quer entrar nesse mundo de empreendedorismo, que queira crescer, que queira se destacar. É um caminho árduo, mas gratificante, que vale a pena. Espero que eu possa contribuir com alguma coisa aí, meu amigo. Tenho certeza absoluta disso. Ô, Marcelo, vamos começar falando, porque você tem formação em odontologia, né? Sim. Eu formei em ciências contábeis e quando eu era jovem lá, era uma preocupação do meu pai. Meu pai não estudou, meu pai trabalha hoje com máquinas agrícolas, mas ele sempre teve isso muito forte com ele e ele falava para nós, para mim, para minhas irmãs: ó, vocês vão estudar. E eu não me arrependo, foi ótimo, foi onde eu estruturei a minha vida, a minha carreira e tudo e tal. E para você também acredito que tenha sido assim. Mas hoje, né, falando do mundo de hoje, hoje quando você fala, por exemplo, uma faculdade de odontologia, né, tá dentre uma das mais caras aí do país, né? Acho que perde para medicina ou para alguma outra, mas ela é bem cara, né? Hoje para um pai pagar uma faculdade aí para um filho. E aí por outro lado tem essa veia do empreendedorismo. Então, por exemplo, eu assumo, né, o meu público e para as pessoas que eu conheço, eu não tenho intenção de estudar meus filhos em faculdade, né? Eu acho importante você estudar sempre, né? Hoje tenho certeza que você estuda muito, mas fazer a faculdade de fato, né? Ela tem um investimento ali bem alto, né? Principalmente nessas áreas da saúde. E aí, por outro lado, você tem a veia do empreendedorismo, onde você fala: pô, vou pegar aí 500 mil, 600 mil, 1 milhão de reais, dependendo da faculdade. Se eu investir esse dinheiro, eu ganho uma grana, meu filho ganha uma grana. Por outro lado, nós precisamos de dentistas, por exemplo, que é a sua profissão aí de formação. Nós precisamos de médicos, né? Nós precisamos de profissionais que executem essas profissões. Então, até onde achar esse equilíbrio entre eu empreender ou ter, né, essa característica aí de ser esse profissional? Como começar? O que você consegue falar sobre isso? Porque você passou por isso, né? Você fez essa faculdade, você trabalhou muito tempo atendendo ali de fato, né, sendo o dentista. Agora foi para uma veia de empreendedorismo. O que você tem a dizer para um pai hoje que está vendo isso, ou para alguém, né, que quer fazer a faculdade ou que não quer? O que você pode dizer para nós sobre isso? Então, Ronan, é uma faca de dois gumes, né? Eu acredito que estudar sempre. Hoje em dia não dá para não estudar. Você não fazendo uma faculdade, você vai ter que estar estudando sempre. Vamos lá num comparativo aí. Estudar, fazer a faculdade ou pegar esse dinheiro e investir. Depende muito de um para um. Meu ponto de vista,
eu faria tudo de novo como eu fiz. Faria a minha faculdade, pezinho no chão, eu tenho a minha profissão. Hoje eu estou empreendendo. Empreender é maravilhoso, é uma coisa que mudou a minha vida, que me faz querer evoluir todo dia, que me faz crescer, que eu acordo já pensando em como eu posso melhorar. Lembrando que minhas comparações são feitas em cima de mim mesmo. Eu quero ser melhor do que o Marcelo de ontem. Um pouquinho melhor, eu me comparo muito comigo mesmo. Mas assim, se eu, pelo meu princípio, eu faria a faculdade, mesmo com um investimento alto. Porque lá na frente, se meu empreendedorismo, vamos supor, por algum momento, uma crise, alguma coisa der errado, eu tenho ali minha formação e eu posso recomeçar de novo com uma profissão monetariamente, vamos dizer assim, uma profissão boa. Por exemplo, eu fiz odontologia. Se der tudo errado o empreendimento, que é uma coisa que nós estamos sujeitos, pode ser uma economia, pode ser uma má administração, pode ser vários fatores, eu tenho como recomeçar já com uma base mais sólida. É diferente de eu ter que começar com uma profissão que eu ganharia menos. Então, assim, o estudo é importante. Para mim, para meus filhos, todos vão estudar. Eu não quero, não. Você não tem que querer. Você vai ter que querer, quando você sair da sua casa, vai estudar. Papai Estudar, você fala fazer faculdade. Fazer faculdade, fazer a graduação, ter uma formação independente de qual seja, tá? Não estou falando que você vai ser médico, você vai ser dentista, você vai ser enfermeiro. Não. Quero ser jornalista, eu quero ser contador, eu quero ser administração. Ótimo. Se tiver um filho que faz administração, para mim vai ser... Eu brinco com a minha filha, ela é muito inteligente, fala assim, você vai ser a CEO do papai. Você... Não quero ser CEO não, tá louco. Não, filha, você tem que ser CEO do papai. Porque é apaixonante empreender. Então, quando a gente entra nesse meio, a gente deslumbra, a gente fica... Tem a dor, tá? Não é fácil, tem a dor. Empreender não é fácil, tá cada dia mais difícil. Empreender é saber lidar com pessoas, é saber resolver problemas diariamente. Então, assim, para você prosperar, você tem que ser bom em resolver pepino. O que dificulta o empreendedor de sucesso do outro é o quanto você absorve a pancada, o quanto você se recupera, o quão mais rápido e como eu vou fazer. Não adianta lamentar, às vezes não tem tempo para pensar, para tomar uma parte, tem que fazer. Se não deu certo, tenta outra forma. Não dá para ficar muito planejando muito. Tem gente que planeja a vida inteira e não executa. Eu já sou ao contrário, minha esposa até brinca comigo, você é louco, eu não consigo conversar com você, você começa a falar as coisas, a hora que eu vejo você está fazendo, eu falo, não mas não dá tempo de fazer, vamos fazendo. E a gente vai aprendendo com os erros, erro e acerto. Errou, corrige, faz certo, e no final nada dá certo sem muito esforço, sem muita luta, sem muita dedicação, disciplina. Então assim, por isso a gente é acelerado, né, de natureza, então assim, é erro e acerto. Então assim, voltando no comparativo, tem pessoas que, por exemplo, eu me formei, cada dia mais eu estou atendendo menos na minha área de atuação, mas atendo ainda, então eu tenho meu consultório aqui em Pedra Preta ainda, tenho clínica em Rondonópolis, estou montando uma em Primavera, tenho imobiliário, então assim, é um leque de opção que foi através do empreendedorismo que a gente foi buscando isso. Então assim, teoricamente, no caminho que está tomando, talvez daqui a um tempo eu não atenda mais. Aí seria desnecessária a minha faculdade. Mas e se eu precisasse? E se um dia der tudo errado? Então tem. Então eu gosto de ter essa base. Sou formado, se precisar a qualquer momento, em uma das clínicas como eu tenho hoje, que eu posso não ter amanhã, eu entro e sobrevivo e levo uma vida digna. E se precisar começar do zero, eu tenho essa base. Então, na questão aí de empreender ou fazer a faculdade, os dois. Faz a faculdade, tem a sua formação, tem a sua identidade, e aí começa. A vida é longa, né? Parece que passa rápido, mas não passa não. Se você for olhar para trás assim... É rápida, mas ao mesmo tempo é longa, né? É longa. Parece que não, mas quando você está vivendo aquele tempo ali, ele é bem longo. Aí depois você vai para trás e fala, nossa, foi rápido. Mas a sensação que quando você está na hora ali não é tão rápido assim. Eu falo por que eu te pergunto isso, porque eu gosto de trocar esse assunto com várias pessoas,
Porque, assim, quando você vai para os números, para as pesquisas, muitas pessoas se arrependem da área de formação. Então, eu formei nisso, mas eu até trabalho, gosto, ou aprendo a gostar, por exemplo. Eu aprendi a gostar de contabilidade. Eu aprendi a gostar, falei, é isso que eu tenho, né? Acho que até com a questão de perfil também. É isso que eu tenho, é isso que eu estudei para fazer, então eu vou me dedicar, né? Porque às vezes a gente, eu não gosto disso, mas tá, e isso está sendo lucrativo, você consegue monetizar isso? Não, não consigo, mas eu consigo monetizar o que eu não gosto. Então o que eu não gosto passa a ser o que eu gosto, né? Porque eu gosto, né, da grana, né, do que ela proporciona. E eu gosto de debater esse assunto porque muitas pessoas se arrependem da área de formação. Você chegou a se arrepender em algum momento de ter formado em odontologia? Passou pela sua cabeça de falar, poxa, eu queria ter feito tal coisa? Não, momento algum. Amo odontologia, devo tudo que eu estou construindo graças à odontologia, onde foi minha base, meu alicerce. Gosto, estou atendendo hoje ainda justamente por isso, por gostar, por ter aquele apego de... talvez eu não montei, eu estou montando a clínica em Primavera hoje, que a gente inaugura mês que vem, talvez eu não montei aqui em Pedra Preta já com esse sentimento de não parar, que se eu montar aqui eu não vou ter tempo para atender, porque eu vou ter que administrar aqui, e aqui é meu cantinho, é meu lugar, é minha base. Então assim, eu gosto, não me arrependo em momento algum. Eu acho que a questão do arrepender, não gostar, eu acho que tudo que vira rotina, a gente tende a se tornar cansativo. Daí vem o arrependimento. Aí às vezes a gente se arrepende por olhar o do outro. Nossa, parece que o fulano é tão feliz. O mal do século hoje é o Instagram, né? O Instagram é a vida perfeita, né? Todo mundo é maravilhoso. O cara posta lá, olha meu emprego maravilhoso. Aí você se compara, podia ser aquilo. Então não é assim, todo mundo tem a dor, ninguém mostra a dor. A vida real é outra. Ninguém mostra, né, a dor no Insta, no coisa, né? Então assim, arrependimento não, jamais. Eu acho que faria de novo odontologia. Só que o empreendedorismo vem crescendo, né? Cada vez mais vem tomando. Então não chega a ser um arrependimento. Faria de novo, tudo de novo. Começaria tudo de novo da forma que comecei. E os seus filhos? Algum gosta dessa área de odontologia? Fala, eu vou ser dentista igual o papai, ou cirurgião, ou médico? Ele já tem alguma coisa meio definida ou não? Rapaz, se eu te falar, a minha filha estuda mais, não sabe, não se definiu. Tá com quantos anos? Minha filha tem 13. Já consegue pensar, já tá. O meu menino tem 7 anos, um tá formando, o João Vitor já tá formando, se forma agora em dezembro, dentista. Então já tem um herdeiro aí na profissão já. Já vou ser vovô agora, já tem um netinho na barriga. Poxa, doido, você tá mais velho do que eu pensei, velho. Rapaz, conservada, velho. Então, assim, meu filho já se forma agora em dezembro, tá morando em Primavera, onde eu tô montando a clínica. É corretor. Então, quando ele estava se formando, meu filho tem uma veia de empreendedorismo até maior que a minha. Não sei se foi inspiração, mas assim, eu tenho até que ficar. Ontem mesmo eu estava com ele, falei, filho, vai devagar, não é assim, você tem que pensar. Tá empolgado. As coisas não são tão rápidas, você quer crescer rápido demais numa velocidade. Isso é outro problema da internet, né, Marcelo? Que às vezes a gente vê hoje as pessoas bem-sucedidas na internet e tal, e acha que isso aconteceu do dia pra noite, né? Não, a gente quer se comparar muito rápido, né? E na verdade não é uma caminhada de 2, 3, 4, 5 anos, cara lutando ali para de repente dar certo. Ninguém começa grande. Quem nasce grande é monstro, né? Como diz o ditado. Então, ninguém começa grande e não existe fórmula mágica. Não existe. Tudo que eu conheço aí, que a gente vem vendo aí, começou pequeno, foi crescendo. Uma coisa por exemplo, vou dar uma comparação aqui. Eu montei minha primeira clínica odontológica com 3 cadeiras em Rondonópolis, foi a franquia Odonto Excelência. Montei com 3 cadeiras, depois fui para 4, 6. Hoje, mês passado, eu instalei a 10ª, então vou por 10 dentistas. Então foram 6 anos de construção. Então vou inaugurar mês que vem em Primavera do Leste. Já vou inaugurar com 10 cadeiras. Mas começou grande? Não. O projeto Leste é maior. Então assim, mas tem que começar de um tamanho que eu consiga mensurar, que eu consiga... porque tudo tem uma curva de aprendizado. Por mais que você viva, cada
Eu tenho um desafio de uma cidade nova, de uma cidade que eu não conheço, que eu estou entrando agora, que aparentemente é maravilhosa, mas a gente sabe que tem algumas coisas, que tem algumas peculiaridades que em outras não tem. Então, assim, eu vou ter que me adaptar, aprender essa cidade para ver como vai rodar esse negócio lá. Então, eu vou aprender mais um pouco. Eu levo uma base do que eu construí já em 6 anos, mas eu vou ter que aprender uma cultura nova. As pessoas lá se portam diferente. Não que são diferentes, mas assim, são peculiaridades, são coisas que o que dá certo aqui não dá ali. E é isso aí, a gente tá nessa pegada aí, deu uma perdidinha aqui no raciocínio é muita aqui. Coisa, né? Eu acho que eu estendi demais aqui, eu não, passei do... Mas, assim, dentro do que você falou aí começou com 3 cadeiras? Com 3. 3 cadeiras, né? Até para você que está nos ouvindo aqui, né? Ou que está nessa busca de um negócio novo, né? Quer empreender, quer investir. Eu sempre aconselho, mas é independente do tanto de dinheiro que você tenha. Às vezes o cara tem aí, eu não sei quanto que custa uma franquia dessa, mas vamos supor que você tem lá 200, 300, 500 mil reais, enfim, e quer investir esse dinheiro num negócio. Testa pequeno. Testa pequeno. Porque se o negócio for bom, né, para você aumentar, para você trocar de prédio, isso é simples, não é difícil, né? Mas às vezes também você não se identifica com aquilo, né? Porque assim, o que eu tenho visto hoje, muitas pessoas se iludindo, né? Essa veia empreendedora e tal, e liberdade financeira, e usufruir daquilo que o dinheiro pode comprar, é maravilhoso. Só que não é tão simples quanto parece. Você foi muito bem aí no testa pequeno. Eu vou te dar um exemplo da minha área, que é a área odontológica, uma clínica odontológica. Por exemplo, testa pequeno. O custo mais caro de uma clínica odontológica é a mão de obra do dentista, que vai ser seu cooperado, seu colaborador, que vai estar lá associado com você. Então, por exemplo, eu hoje estou abrindo com 10 cadeiras em primavera, mas porque eu tenho uma estrutura já pensada para isso. Mas, por exemplo, eu abro hoje, eu vou começar hoje, você tem 500 mil reais, que nem você citou, você tem 500 mil, você vai abrir uma empresa hoje, cara, você vai ter que começar com 3 cadeiras, porque você vai gastar aí se você for bem econômico, se você for lutando aí, você vai gastar quase todo esse dinheiro para montar uma clínica bem estruturada, é muita coisa. E aí você vai, depois disso, você vai ter a mão de obra para pagar. E a coisa não funciona assim. O seu dentista você paga à vista, mas você dá crédito. No meu caso, eu dou crédito. Então, assim, eu divido em 50, 60 vezes o tratamento da minha clínica. Só que no dentista eu pago ele à vista. Tem que ter giro, no caso. Então, eu vou ter que ter um giro nos próximos meses. Você imagina 10 dentistas. Fluxo de caixa tem que ser bem definido. Ganhando de 6 a 10, 15 mil reais cada um. Quanto que é a sua rotina? Um tratamento de 3 mil reais, você dividiu em 60, dá 50 a prestação. Quanto tempo eu vou levar para essa clínica apenas se pagar, apenas se manter? Começar a ter caixa, começar a entrar dinheiro que cubra ali minha despesa. Que cubra a sua despesa, ou atingir o break-even. A minha empresa se paga. Ponto de equilíbrio. A minha empresa se paga. Então, assim, às vezes o sonho vira um pesadelo. A gente faz a conta muito enxuta. Foi onde eu estava ontem lutando com meu filho. Filho, calma, vai devagar. Ele faz a conta... Com as matemáticas muito retas. Muito cheia. A gente brinca conta de padeiro. Exatamente. Não pode dar nada errado. Não pode ser uma forlada errada que foi o boi com a corda. Então, assim, a gente tem que tomar descuidado. A gente, por exemplo, acontece muito, um erro muito frequente, é a pessoa abrir seu próprio negócio e tirar o dinheiro de negócio para se manter. Um negócio não tira o dinheiro dele até ele estar dando lucro. A minha clínica em Rondonópolis, eu demorei 3 anos para poder ter retirada pro Labore. 3 anos eu paguei para trabalhar. Então, fora o dinheiro que você investiu. Fora o dinheiro que eu investi, fora o tempo. Por exemplo, eu atendia 100% aqui em Pedra Preta, ganhava muito bem. Ganho até hoje, assim, não posso reclamar disso, mas ganhava muito bem. Só que o que aconteceu? Quando eu abri a clínica, eu dividi 50% do meu tempo de atendimento. Então, queira ou não, diminuiu. Tinha que pôr parte do meu dinheiro lá. E lá não tirava. E para ajudar, com 6 meses veio a pandemia. Nossa. E aí foi uma loucura. Perda de cabelo, estresse, noite sem dormir. Folha de pagamento de 50 mil reais no dia 1º e nem R$1 na conta.
financei caminhonete, financei casa, tudo que dava para honrar o salário dos funcionários. Então, assim, deu certo, mas Poderia ter dado errado, né? quase deu muitas vezes. Quase deu muitas vezes. Precisa de muita resiliência, precisa de muita força de vontade, muita oração, muita dedicação, porque não é fácil, não. Uma coisa, Marcelo, que às vezes as pessoas se iludem, né? A pessoa que nunca empreendeu, é que acha, eu vou montar um negócio, vou trabalhar menos, Nunca esquece. né? Principalmente no início. Você pode até usufruir aí depois. Eu vou, sei lá, vou ser otimista aí, 10 anos. Para você assim, falar, não, hoje eu tô mais administrativo. Porque assim, a gente vê, principalmente na internet, os caras falando, não, que você tem que delegar, né? Que você tem que. Sabe, eu brinco sempre que é uma eu presa, né? Uhum. Eu presa é o quê? É eu sou o dinheiro. Se eu parar, acabou o dinheiro. Uhum. Né? E você tem que delegar, você tem que isso. Mas na prática não é tão simples assim. Até você ter uma estrutura ali de negócio, né? De colaboradores, muitas vezes você vai ter que botar a mão na massa, né? Que é o que você falou aqui. Então eu tenho certeza que quando você abriu essa clínica, você dividiu o seu tempo, é só uma forma de falar, mas tenho certeza que você estava trabalhando mais. Então, se você não tiver preparado, né, até psicologicamente para isso, você começa a dar aquela surtada ali dentro do negócio, ou não? Com certeza. Por exemplo, quando eu abri a clínica, eu fui lá encanador, eu fui lá eletricista. Quando a gente abre uma empresa, geralmente é igual você construir uma casa. Quando chega no acabamento, a parte mais cara é quando você está sem dinheiro. Uma empresa é a mesma coisa. Quando você termina de construir a sua empresa, vou começar a rodar, o dinheiro está escasso. Você investiu, você fez provavelmente todo o seu investimento, todo, quase todo foi, mas vai ter novas atividades. Então, assim, eu fui eletricista, eu fui encanador, eu fui o que eu precisava ser. Eu fui caixa, eu fui vendedor, eu fui dentista. Porque esse ponto de equilíbrio, vou administrar, isso aí é quando você está consolidado. Por exemplo, hoje na minha empresa, nessa clínica em Rondonópolis, hoje, teoricamente, eu trabalho menos. Mas por quê? São 6 anos construindo. Hoje eu consegui criar um time que roda. Hoje eu consegui delegar poder, delegar pessoas para fazer, mas isso requer maturidade. Não é fácil você delegar, você pegar a sua empresa e falar, toca. Não é assim, toca. Você dá o cargo, você supervisiona esse cargo. Então, assim, diminui por quê? Porque algumas coisas você vai terceirizando. Você tem que terceirizar. Ninguém cresce sozinho. Você não vê nenhuma grande empresa aí, não existe o mágico, não existe o super-herói. Todo mundo precisa de pessoas, ninguém cresce sozinho. E pessoas importantes fazem toda a diferença na sua vida. Por isso que você tem que tratar as pessoas como elas devem ser tratadas. A pessoa requer respeito, requer paciência, requer humildade. A pessoa tem que ter humildade. Ninguém prospera sem humildade. Então, nesse ponto de vou trabalhar menos, esquece, você nunca vai trabalhar menos. Eu acordo 4h30 da manhã, não é com despertador não, a cabeça acorda. Rotina. Você já começa a pensar nos abacaxi que você vai descascar. Assim que eu tô na academia, a hora que abre. Porque você tem que cuidar do corpo para dar conta de um dia inteiro. Eu paro de trabalhar quando eu vou dormir. Sem brincadeira. Eu tô num churrasco, eu tô trabalhando hoje. Às vezes eu estou fazendo um churrasco de trabalho. É lógico que não nada a ver com odontologia agora. Agora eu estou falando da rede imobiliária, tá? Então, assim, o network faz muita parte desse serviço. Eu tenho que estar com pessoas, eu tenho que comunicar com pessoas. É só um ramo. Então, assim, não existe o almejar resultados diferentes com as mesmas atitudes. Tudo requer esforço. Se eu quero ter mais, eu vou ter que trabalhar mais. Não tem como. Lá na frente, quando estabilizar, quando um time tiver rodado, você pode folgar? Não é que você vai folgar. É que você vai ter pessoas que vai estar dividindo o serviço com você. Mas tudo vai centralizar. Todo o pepino, na hora que estourar, vai voltar todo em você. Então, assim, não tem essa de, eu vou virar empreendedor para trabalhar menos. Esquece. Um empreendedor que não trabalha 10, 12 horas por dia, ele está fadado ao sucesso, tá? Um fracasso. É importante treinar pessoas, né? Eu tive um perrengue, mas eu aprendi isso aí na prática,
sei lá, uns 5, 6 anos atrás ou mais, eu tinha uma secretária. Eu tava pequeno, tal, com minhas movimentações ali, e eu tinha essa secretária, então basicamente tudo girava em cima de mim. Eu tinha delegado algumas coisas, e aí saí de férias, uma semaninha ali apertada que já tinha que voltar. Quando eu tô lá de férias, ela me liga. Falou, cara, arrumei outro serviço e eu vou sair. Cara, que ele acabou com o meu chão, menino. Falei, eita lasqueira, pai, o que eu vou aprontar da vida agora? Cara, aí eu voltei, comecei a trabalhar, me deu um insight, um estalo. Falei, cara, eu preciso investir nisso. Eu vou contratar. Eu precisava de uma. Uma pessoa era suficiente. Eu vou ter duas. Olhei o caixa ali e falei, eu vou ter duas. Vou apertar aqui um pouquinho. E aí comecei a treinar. E desde então eu sempre trabalho com alguém na reserva. É uma coisa que para mim faz muito sentido. Talvez a pessoa fale, ah, não, isso é um custo desnecessário e tal. Eu particularmente acho que resolve muita dor de cabeça. Você ter alguém ali semi-pronto. Então, mas o que eu quero dizer com tudo isso aí? A importância de você treinar as pessoas. Né? Hoje, quando a gente fala de cursos, de eventos, de palestras, muita gente não consegue olhar para isso como um treinamento, né? Acha, pô, vou gastar aqui num curso aqui R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, e tem de tudo quanto é valor. Mas é importante também você trazer o colaborador para essa mentalidade, né? Porque às vezes muitas pessoas hoje elas não têm, né, esse olhar, né, de entender que eu vou crescer, que eu vou evoluir, que eu vou melhorar. E parte muito do empresário também trazer essa consciência, essa mentalidade dentro do negócio, né? Com certeza. A formação de pessoas é extremamente essencial para a vida da empresa. Você fala que você sempre gosta de ter um de reserva. Totalmente assertivo. Quem tem um, não tem nenhum. Então, você não pode deixar a sua empresa na mão de uma só pessoa, que se ela sair, vai voltar do zero. Não pode ser assim. Então, você tem que ter cuidado com economia burra. Tem muita gente que faz economia burra. Eu não vou investir nisso porque é um dia necessário. Não. Você tem que ter mais de um. Você não pode, a sua empresa não pode. Às vezes a pessoa não investe em um outro segmento. Eu não vou investir em marketing porque é um dia que você vai falar. Não. Você tem que. Quem não é visto não é lembrado. Em termos de treinamento, eu prefiro contratar pessoas que estão começando profissão, e nos dois segmentos que eu atuo, tá? Tanto dentista quanto corretores, formar novos corretores. Por quê? Uma coisa que dá muito certo é você estabelecer uma cultura. Toda empresa tem que ter uma cultura. Então a pessoa tem que viver a cultura da sua empresa. Então quando eu formo alguém, eu já estabeleço essa conexão. Ela sabe quais são os princípios, os valores da minha empresa. Então ela vai crescer de acordo com a empresa rege. Não é a empresa que vai se adequar a ele, ele vai se adequar à empresa. E contrapartida disso, a empresa vai tentar dar um melhor treinamento para ele. Por exemplo, eu virei corretor agora. Eu virei corretor tem 1 ano e 6 meses. Eu tenho resultados bem mais expressivos que vários corretores de tempo. Mas por quê? Eu estudo muito. Eu sigo um modelo de uma franquia que já tem 51 anos no mercado, que já viveu tudo que o mercado imobiliário pode passar, e me entrega uma receita de bolo. Então, se eu comprei uma franquia, se eu estou numa empresa de 51 anos, quem sou eu para querer falar assim, eu vou fazer do meu jeito? Não, cara. Se eles mandam fazer assim, eu vou fazer assim. Dentro disso, eles me dão capacitação diariamente, eles me dão curso diariamente, eles me incentivam a estudar diariamente. E aonde está a minha contrapartida? É fazer exatamente o que eles mandam. E como eu faço exatamente o que eles mandam, não é que eu sou obrigado, tá? Eu posso fazer, eu sou dono da franquia. Eu faço o que eu quiser na minha franquia. Mas eu comprei uma fórmula. Por que eu não vou usar ela? Então eu tenho a opção de querer inventar a roda ou seguir o que já está dando certo há 50 anos. E eu sou humilde o suficiente para falar assim, eu vou seguir o que está dando certo há 50 anos. E o resultado está aparecendo. Então, assim, isso tudo tem a ver com formação, com expertise.
Por que franquias? Porque tem uma receita, porque tem uma fórmula. Porque uma pessoa vem trabalhar na minha clínica junto comigo. Porque ali eu vou ensinar ele a crescer. E eu sei que um dia ele vai voar. Mas ele vai entrar de um jeito na minha clínica e vai sair de outro, bem melhor, com a cabeça aberta. O ser humano é incomum do ser humano. Todo ser humano ele quer reconhecimento, ele quer ser visto, ele quer prosperar. Só que as pessoas não conseguem, muitas pessoas, não são todas, tá? Muitas pessoas não conseguem se enxergar. Então você tem que despertar isso. Então por isso nas minhas empresas a gente tem o quê? Plano de carreira. Todo funcionário, todo colaborador meu, ele sabe que ele pode crescer, que ele vai crescer. Inclusive, eu estou levando uma funcionária minha, uma colaboradora aqui de Rondonópolis para Primavera que vai ser gerente. Ela nem sonhava isso. Eu falei assim, olha, você tem tudo, você tem minha confiança, você trabalha duro, você não falta. Não, mas eu nunca fiz isso. Mas você tem tudo, você tem minha confiança. Eu vou te ensinar. Então, já tirei ela do cargo dela, ela era ACD. A ACD é quem limpa, esteriliza os materiais. Já tirei ela da clínica de Rondonópolis de ACD, coloquei ela já no balcão com a minha gerente. Porque ela já está em treinamento, já vai fazer 1 mês e quando eu inaugurar lá vai ter 2 meses. Então ela vai sair dali pronta, ela já vai chegar lá pronta. E os outros olham, as pessoas estão vendo, as pessoas veem quando a pessoa realmente é luz na vida de outro. E como é bom você pegar alguém e dar a ela um resultado que ela não esperava. Não, você pode, você vai, não, mas não consigo. Não, você consegue, você tem tudo. Você só precisa querer. Está disposta? Não. Ai, vou tentar. Tá, mano. Tá. E uma coisa que eu tenho certeza que você viu nessa colaboradora é a dedicação dela, né? Eu sempre brinco assim, converso com as pessoas, e eu acho que a gente vai chegar lá na questão do ramo imobiliário ainda, mas quando você faz as coisas com o coração, que você faz com dedicação, você alcança o resultado, porque alguém sempre está vendo, né? E biblicamente falando, Deus afirma que mesmo que não houvesse reconhecimento humano, né, ele está vendo e vai recompensar essa pessoa. Eu acredito nisso. E eu sempre, cara, quando nem entendia de empreendedorismo nem nada, mas uma coisa minha mesmo, acho que está dentro de mim, até pelo meu temperamento, eu nunca fiz as coisas para os outros. Eu sempre faço as coisas para mim. Então eu sempre vou fazer aquilo ali com o máximo de dedicação, com o máximo que eu posso fazer, sempre entregando mais. Às vezes o cliente vem aqui, combina X coisa. Eu entrego 1,5 X, 2X, sempre entregando mais. E graças a Deus não tem do que reclamar, tem alcançado resultados, as coisas têm acontecido. E eu acho que a pessoa hoje que quer tanto empreender quanto subir na carreira dentro de uma empresa de grande porte, né, de uma empresa, de uma rede, ou até mesmo dentro de uma empresa de pequeno porte, porque você vai aprender muito e conhecimento ninguém te tira, né? Eu acho que passa muito por isso, né, por essa dedicação. E no ramo do empreendedorismo não é diferente, né? Porque muitas vezes o dinheiro por si só não é suficiente, né? Então você comentou aí que trabalha aí 10, 12 horas por dia, né? Tem que trabalhar muito e muitas vezes muitos empresários eles erram porque eles pensam que o dinheiro é suficiente. Ah, eu vou comprar uma franquia aqui e vai dar certo. Não, não vai. A chance de dar errado vai ser bem grande, porque exige um tempo de maturação, exige uma dedicação, exige treinamento, né, de pessoas e é um processo que é mais longo. Tem algum caso assim que te marcou nesse processo todo, que você olhou assim e falou, pô, aqui foi uma virada de chave? Uma virada de chave, né, na minha carreira ali, falando da franquia, foi quando eu decidi parar de atender como profissional. Quando eu abri a franquia, como eu falei antes aqui, eu fui tudo. Eu fui encanador, eu fui pintor, eu fui pedreiro, eu instalava os quadros, porque o dinheiro não dava. Você tinha que fazer, você não tem opção. Você tem que fazer. E aí eu fui fazer implante e ser dentista. No primeiro ano eu fiz 1.000 implantes na minha clínica. Eu quase quebrei. Porque eu fiz 1.000 implantes a 50 vezes. Eu tomei um calote monstruoso. Eu trabalhei muito sem uma programação necessária, sem
Isso é um detalhamento das contas. Eu achei que só trabalhar, eu entrei com aquela gana assim, eu vou comer isso aqui que vai dar certo. Não é assim. Você tem que trabalhar muito, mas você tem que trabalhar organizado. Então uma virada de chave foi quando eu falei assim, a partir de hoje eu não atendo mais. E eu atendia porque era um dinheiro que entrava no meu bolso. E, Entendi. assim, eu não Parte tinha, daquele recurso. eu não tinha retirada na clínica, porém eu pagava o salário que outro dentista pagaria. Era um funcionário. Eu era um funcionário da minha empresa. Então assim, eu teria que ter um implantodontista, eu ia ter que pagar. Aquela receita ia sair da empresa de toda forma. Entendi. Então era um jeito de eu conseguir me manter, porque aqui tinha caído 50% devido aos 50% do tempo que eu parei de atender. E o número, ele é matemática, ele é exata. Se você faz, você ganha. Se você não faz, você não ganha. O que muda é a expertise com que você muda, como você trabalha as coisas. Então, assim, aí foi uma virada de chave. Então, hoje eu vou olhar para a empresa. Hoje eu vou olhar para os números da empresa. Comecei a pagar dentistas para fazer o implante que fazia. Até hoje não teve, já tem 3 anos, até hoje não teve nenhum dentista que vende o número de implante que eu vendia. Porém, o implante hoje me dá mais lucro do que quando eu fazia. Não é só quantidade, né? Não é só quantidade. Você tem que olhar para os números. E você tem que olhar para os números todos os dias. Estrategicamente, né? Você quer emagrecer, você tem que olhar para a balança todo dia. Você tem que pesar todo dia. Senão você não consegue mensurar seu resultado. Você só atinge o seu objetivo quando você olha para ele. Dá certo na sua vida o que vira prioridade. É prioridade eu emagrecer, você vai emagrecer. É prioridade eu fazer essa empresa dar certo, essa empresa vai dar certo. Só que prioridade, quando uma coisa se torna prioridade, não tem tempo, não tem hora. Hoje eu passo semanas, levei meu pai e minha mãe para morar com a gente lá em Rondonópolis. Passo semanas sem ver meu pai e minha mãe, não dá tempo. Porque eu tenho minha família também, tenho meus filhos, minha esposa. A gente trabalha muito e aí chega o momento da cobrança e aí, cadê o tempo pra gente? E família é a base de tudo, é o principal de tudo. Não adianta nada você ter tudo e não ter uma família, não ter saúde, por isso cuidar da saúde, por isso eu vou pra academia às 5 horas da manhã. Por isso às vezes eu cuido da saúde. Cara, gente sem saúde não é nada. Constrói um patrimônio todo e depois ficou doente e não adiantou nada. Você tem que cuidar de você, você tem que cuidar tem que da sua ter cabeça. esse equilíbrio, né? Corpo, psicológico. Corpo, alma, mente, tem que estar alinhado. Você falou aí de Deus da Bíblia. Você tem que estar apegado a Deus, você tem que ter Deus na sua vida, você tem que estar alinhado tudo. Espírito, corpo, alma e mente. Senão não dá certo. Se tivesse desequilíbrio entre uma das, né, às vezes, né, na questão da mente, psicológica, das depressões da vida. É onde né? você faz e de repente você olha para trás e fala, cara, nada tá dando certo. Estou fazendo tanto e nada tá dando certo. Tem como você prosperar se você tá mal dentro da sua casa? Se você chega na sua casa, tá um pé de guerra, E isso é uma evolução constante, cara. Isso é uma evolução constante. Isso é todo dia. O que eu vivo hoje com a minha esposa, com meus filhos, cara, com certeza é muito melhor do que há 10 anos atrás, do que há 5 anos atrás. E eu espero que daqui 10 anos seja melhor do que é hoje, porque é uma construção. Eu tava num pé de guerra com a minha filha de 13 anos e tava uma queda de braço. Quem que tem que mudar? Ela? Teoricamente sim, que é a filha. Mas quem que tem a maturidade para provocar a mudança? Sou eu. Então eu mudei totalmente o comportamento, o jeito de tratar, o jeito de falar, o jeito de olhar. Hoje minha filha está cada dia mais próxima de mim. Isso sim é sucesso, isso sim é... E aí você vai trabalhar revigorado, você sai de casa quando está tudo bem, tudo rende mais. Tem prazer naquilo, né? Tudo rende mais. E só um parênteses aqui, Marcelo, que a gente estuda para isso também, né? Sim. E muita gente acha que é só negócio, né? Só número, só investimento. Não, tem estudos aí bem legais, né? Para você blindar aí o seu corpo, para você blindar a sua mente, né? No bom sentido. Eu sou muito fã da Bíblia, cara. Eu acho que tem muita gente que traz um adicional, né? Tem muito profissional bom aí, né? Que vai trazer clareza aqui, contextualização do dia atual. Mas a Bíblia é a Bíblia, cara. Não... Às vezes fala, Ronan, você é religioso. Não, cara, é um livro, né? Basicamente aí de 2000 anos, né? Desde que ele foi juntado ali, né? Mas o Gênesis, por exemplo, tem 4000 anos. E aí você para pensar, pô, todo mundo que faz o que está escrito aí
dá certo. Cara, por que eu não vou fazer? Prospera. Né? Todos os ensinamentos da vida. Você quer aprender sobre família? Lá tem. Você quer aprender sobre negócios? Lá tem. Né? Você vai ver lá a história de José lá, que foi um dos maiores administradores. O que o cara fez? Pô, eu vou aplicar isso aqui nos dias atuais. Né? Eu vejo Salomão, o homem mais rico da Bíblia. Qual que é os pensamentos desse cara? Né? Então não tem por que motivo eu não ler a Bíblia. Isso assim, desapegando do ponto de vista religioso. Estou falando só do ponto de vista do conhecimento. E aí, quando você começa a entender isso aí, porque assim, eu brinco sempre com as pessoas. O mais difícil é desaprender. Desaprender para aprender de novo. E quando, né, você, por exemplo, né, mencionou aí essa situação com a sua filha. Às vezes você vem de uma criação que fala, não, aqui eu que sou o alfa, você vai fazer do meu jeito. E às vezes você acaba desgastando esse relacionamento. Né? E eu sempre falo para as pessoas, né, o meu pai, ele foi uma pessoa que apanhou muito. E meu pai nunca bateu em mim e meus irmãos. Então ele pegou essa situação, e minhas irmãs, ele pegou essa situação e falou, não, eu quero fazer diferente. E eu carrego isso comigo. Meu filho maior tem 13 anos, vai fazer 13 anos agora. Ele nunca apanhou. Porque assim, eu fico pensando o seguinte, cara, se bater em criança resolvesse, era pro mundo ser melhor, né? E não é. Então assim, a gente tem que aprender. Só esse parênteses aí. Ô Marcelo, mas tá, você estudou, você fez faculdade, começou a trabalhar, né? Voltou para sua casa, que é Pedra Preta, né? Às vezes as pessoas olham para a questão do interior e acham que você não consegue prosperar no interior, né? Consegue prosperar sim. Quando que foi que você deu essa guinada aí que você falou, cara, eu vou fazer um investimento novo, no seu caso foi a rede a franquia, é franquia ou é rede? É rede, é uma franquia odontológica, é uma Nunca... rede, né? São 1.200 lojas. Tá, aí você chegou e falou, cara, eu vou fazer isso, né? Ultimamente, até se você puder falar do modelo de franquia, dar uma explicação nesse contexto, até porque por último agora a gente teve essa polêmica da Cacau Show, né? Não sei se você acompanhou mais de perto, né? Mas muitas pessoas começaram a reclamar do modelo de negócio da Cacau Show, da franquia, né? Porque, às vezes não é para todo mundo, né? Que nem você citou aí, se você citou, né? Nós vamos chegar lá nesse assunto ainda da Remax. Né? Você tem uma receita pronta, né? E às vezes uma pessoa que não quer seguir isso, talvez não seja o melhor caminho para ela, né? Então, assim, não estou dizendo que está certo ou que está errado, né? Então, quando que foi que você deu essa guinada, que você abriu sua cabeça para fazer esses investimentos e falar um pouco do modelo de negócio, de franquia, para quem quer fazer esse tipo de investimento? Então, a virada de chave, eu estava fazendo mestrado em implante, e lá eu conheci um colega que tinha essa rede. E aí a gente se aproximou, a gente sentava junto, viramos parceiro lá de trabalho, e vira e mexia, tocava no assunto. E, cara, mas como que é? E eu tinha um preconceito com clínicas odontológicas. Dentista formado, abominava franquias. Cara, isso aí tem de marqueteiro, de trambiqueiro, não sei. Tinha esse preconceito. Doce um preconceito muito infeliz da minha parte, porque é o seguinte: hoje em dia eu trago coisas da minha franquia para Marcelo, cirurgião dentista. Porque assim, hoje em dia o mercado não aceita mais juvenil, o mercado não aceita mais aquele dentista lá de antigamente que só arrancava dente. Cara, você tem que ser bom, você tem que ser muito bom. Você tem que ser bom em tudo. Você tem que ser bom desde do marketing ao parcelamento, ao tratamento, à recepção. Você tem que ser bom. O mercado não aceita, mano. Porque hoje tudo tem muito. Dentista tem, toda esquina tem um dentista. Concorrência brutal, né? Toda dentista, porque é uma profissão muito boa. Então, se você entrar para fazer mais do mesmo, você vai ficar para trás. Uma franquia que vive de royalties, ela tem que fazer você ganhar dinheiro. Porque se ela não fazer você ganhar dinheiro, você não paga o royalties dela. Então ela tem que estar em evolução constante.
Então é um time gigantesco, trabalhando dia e noite para cada dia fazer melhor. E a cada dia fazer melhor mesmo. Vou falar um pouco do modelo da minha franquia. A minha franquia mesmo, a gente bonifica tanto os dentistas quanto os pacientes, porque a gente tem o compromisso de entregar todo o tratamento em 45 dias, com exceção de implante, que leva um tempo de osseointegração, e talvez de prótese também, que demanda de laboratório. Mas sim, olha a eficiência. Cara, 45 dias é para estar concluído o seu tratamento. Os meus secretários vão estar ligando, te incomodando. Falando, vem fazer o seu tratamento. Você está pagando, você tem que concluir. Porque a gente entende que a pessoa bem tratada, ela fideliza, ela indica. Então isso é eficiência. E com isso aí a gente vai aprendendo. Então assim, hoje em dia, por exemplo, eu me formei e fiquei 1 ano e meio desempregado. Eu não tinha dinheiro. Meu pai me formou, eu me formei em 2005. Era a pior situação financeira do meu pai, não tinha dinheiro para montar um consultório para mim. Não tinha essas clínicas hoje que empregam. Então hoje é mais fácil até para o dentista arrumar emprego, graças a essas clínicas, que vêm fazendo um bom trabalho e dá essa oportunidade. Meu primeiro emprego depois de recém-formado, onde era o Bradesquinho ali, a minha irmã tinha uma loja de roupa infantil, Lica e Ripelica. A loja da Tigo e da Lica. E eu fui lá vender bodezinho, cara. Dentista formado, envergonhado, que não tinha dinheiro para montar uma clínica, não arrumava emprego em prefeitura. Só que aquela vergonha, cara, e aí, tô formado e vou ficar nas costas do meu pai, agora eu tenho que trabalhar. Trabalhei com a minha irmã 6 meses. As pessoas chegavam e falavam, você não é dentista? O que você tá fazendo aqui? Aquela vergonha ali. Então, não consegui montar meu consultório. A dor ninguém vê, né? Aquilo doía em mim, que rasgava. Tinha gente que eu acho que fazia até pra judiar um pouco. Ah, mas você não é dentista, o que você tá fazendo aqui? E aí, graças a Deus, com 1 ano e meio, saiu uma vaga no PSF. Comecei a trabalhar. Com 1 ano e meio, eu já começou o empreendedorismo ali, né? Embora era um consultório, mas eu trabalhava o meu período ali, minha carga horária ali. E aí já comecei a comprar um consultório, financiei tudo, consultório 100%. Foi quase todo o meu salário, foi resumido ali, mas graças a Deus na época eu morava na casa do pai e da mãe, né? Não tinha água, luz, telefone, o dinheiro sobra. E aí financei 100% esse consultório e saía do PSF e ia trabalhar. Cheguei a trabalhar até 10 horas da noite, até 10 da noite. É ali onde é, em frente à Assembleia de Deus, meu primeiro consultório. Não tinha sede própria. E aí meu pai me deu um terreno na esquina ali, que era só um muro. A partir disso aí eu comecei a construir. Peguei dinheiro com o irmão emprestado e vai. Sempre na luta, sempre assim, sempre fazendo a mais, sempre passando apurado. Agora que eu tava com a vida toda tranquila, toda sossegada, inventei Primavera do Leste lá. E já financei tudo de novo. Vamos empreender. É uma loucura, vicia. Mas é sempre em busca de um propósito maior. Sempre em busca de um algo a mais. Então, assim, daí foi essa virada de chave aí que transformou, né? A gente começou lá do mestrado, lá conheci esse amigo e me apaixonei pelo negócio. Falei, vou lá ver. Fui lá, vi o modelo de negócio, fiquei louco. Falei assim, rapaz, que loucura. Comprei 4 sessões. Nem podia, comprei 4. Estou abrindo a segunda agora, depois de 6 anos. Então, assim, foi um outro mau investimento. Então, assim, a vida é feita de erros e acertos. Ah, você comprou o direito de 4? De 4 de uma vez. E só abriu agora que você vai abrir a segunda? Agora, depois de 6 anos. Depois de 6 anos. E ontem eu estava lá brigando com meu filho, que está fazendo a mesma coisa que eu fiz um tempo atrás. Entendi. E como eu fiz, não escutei minha esposa, que você é louco, vai comprar 4, compra só uma. Meu filho está fazendo exatamente igual, vai fazer. O que eu falei para ele não fazer, ele vai fazer, tá pronto. Mas é erro e acerto, ele vai sentir a dor dele, como eu senti a minha, e no final vai dar certo, porque assim, se a gente determina, se a gente corre atrás, se a gente tem a disposição, o que a gente precisa é perseverança, é persistir, é dedicar, ser resiliente, porque caminho fácil não existe. Caminho fácil não existe em qualquer meio.
Ah, o que que é fácil? Ah, fácil é eu trabalhar para alguém. Eu vou lá todo mês. Não, não é fácil, cara. Você vai ter sua rotina. Você vai ter que sair de casa. Então, desde você ser um colaborador a você ser um empreendedor, o caminho não é difícil. Também não é fácil para o seu colaborador que vem aqui trabalhar na sua empresa todo dia. Ele também tem a dor dele. E às vezes a gente não sente a dor do outro. Então, assim, uma coisa que começou também a dar muito certo é quando eu comecei a olhar para pessoas. A gente não cresce sozinho, a gente precisa de pessoas. A gente tem que olhar para pessoas, a gente tem que entender pessoas. E quando você é notável, você rende mais. Quando eu entendo a sua dor, poxa, Renan, eu tô vendo aqui que tá esquisito para você, o que dá pra gente também. O patrão tem essa obrigação também. Ele tem que enxergar também. Porque o quanto meus colaboradores me servem. Cara, eu tenho que servir também. E eu sirvo eles. E daí vai indo. Daí vai caminhando. Tá, e aí você abriu a franquia, você já contou um pouco aí da história no início, muito difícil, né? Não é tão simples quanto parece. E, e a Remax? E esse ramo imobiliário? Como é que você foi parar de dentista, de empresário no ramo de odontologia, para vender imóveis? Cara, a Remax foi o seguinte. É a veinha do empreendedorismo, né? Eu era dentista, fui para um segmento que eu tinha um preconceito, que era clínicas odontológicas, e depois da clínica odontológica estabelecida, eu falei assim, cara, agora eu quero outro ramo. Sempre tive muito forte em mim ter mais de um segmento. Que segmentos tem altos e todo segmento tem altos e baixos. Todos os segmentos têm altos e baixos. Por exemplo, a pandemia que quase me quebrou, quem tinha farmácia e supermercado, deu um up. Porque a pessoa só comprava remédio e comida. As lanchonetes quase todas faliram, até inventar o iFood, mas depois que já deu aquela acalmada, que no começo a pessoa nem pedia de medo da comida vir contaminada. Então, assim, todo segmento tem altos e baixos. Pensando nisso, falei, bom, vou procurar outro segmento. Não vou investir em área de odontologia. Vou investir em outra coisa. Aí fui para a ABF, a Feira de Franquias em São Paulo. Cheguei lá, rodei todos os estandes, todos, de ótica, Cacau Show, Pizza Hut, tudo que tinha. Tinha 380 e poucos estandes, não me engano. Fui em todos, fiquei 3 dias lá, fui eu e minha esposa. Minha esposa, ela não tem essa veia do empreendedorismo, ela é médica, muito bem sucedida, e ela é mais comedida. Inclusive eu falo, vamos abrir uma franquia de médico? Não. Ela tem o preconceito que eu tinha. Não quero. Vamos abrir um hospital? Não quero. Tá bom. É perfil, né? A gente tem que respeitar o espaço dela. Ela falou assim, eu sou assim. Cara, e minha esposa me ajuda muito. Ela não tem um lado empreendedor, mas ela me ajuda muito, inclusive financeiramente. Todas essas loucuras que eu faço aí, eu tenho um aporte. Não é que ela me dá dinheiro, mas ela me ajuda com coisas que por exemplo, com despesa de casa, se você tá entendendo. E uma coisa importante, Marcelo, sem te cortar, só abrir um parênteses aqui, que é aproveitando aqui, para você que é casal, um erro que as pessoas cometem, né? O meu dinheiro, né? O seu dinheiro. Não existe meu dinheiro, seu. É o dinheiro da família, o dinheiro do casal. E é o que você tá falando aí. Exatamente. E assim, e depois que você entende isso, cara, então assim, ó, não me aperta que eu não sou igual a você. Inclusive, esse dia ela falou assim, ó, vem cá, se você morrer, o que eu vou fazer? Eu não tenho esse pixel, não. O que eu vou fazer com essas coisas que você tá fazendo aí? Calma. Tal coisa você faz, tal coisa você faz. Não, porque eu não vou dar conta. Não, vai. O que já tá rodando, você deixa rodando. O que não dá, você dá pro João, meu filho lá. Vai dar certo. Eu não quero morrer agora, não. Meus planos é pra 90, 95. Calma. Então, assim, aí eu fui, voltando no assunto, eu fui que era um ramo diferente. Não vou empreender no ramo de odontologia, eu quero outra coisa. Tá, mas isso passou em algum momento, por exemplo, você falou que teve uma dificuldade, né, no início, onde você fez muitos implantes e você não estava vendo a cor do dinheiro ali, teve a questão da pandemia, né, Sim. que te afetou bastante. Sim. Foi nesse momento que você teve Cara, talvez essa consciência? Talvez nesse momento despertou isso em mim, que eu tinha que ter um outro segmento. Tipo, nada a ver com isso aqui, eu quero um outro Nada segmento. a ver, tipo assim, porque assim, eu sempre fui de observar muito, tanto pessoas quanto comércios, como negócios. Por exemplo, eu fui para os Estados Unidos, cara, a única coisa que eu gostei dos Estados Unidos foi o empreendedorismo, que lá eles vivem dinheiro.
Da cidade eu não gostei, do país eu não gostei. Olha que eu fui por Orlando. Mas assim, para mim, o Brasil é único. O Brasil é Brasil e... Só pegando um gancho aí que você falou, essa semana eu tava conversando com um tio meu, eu tenho vários parentes dos Estados Unidos também, e aí trocando uma ideia com ele, porque às vezes a pessoa fica aqui vivendo o sonho americano, né? Acha que é um mar de rosas e tal. Cara, fui trocar uma ideia com ele, falei, rapaz, eu sou rei aqui no Brasil, bicho. Eu vivo é bem demais da conta. Qualidade de vida que pelo que ele me falou lá, hoje aqui no Brasil tem uma qualidade de vida muito, muito melhor. E às vezes a gente subestima o nosso país, sabia? Eu tava viajando agora com a minha esposa, né, nós fomos em Gramado e tal, que era um desejo dela, e queria conhecer lá, queria ter essa experiência. E a gente conversando sobre isso, sobre o Brasil, olhando destinos. Cara, o Brasil tem muito lugar lindo. Ah, não, minto. Nós fomos visitar lá em Gramado o Minimundo. Não sei se você já foi lá, né? Foi. E aí, cara, quando nós chegamos lá, nós nos deparamos com aquelas construções, aquele elevador da Bahia, o palácio lá em São Paulo, as estruturas, né, de palácio do Rio de Janeiro, cara, as praias que nós temos aqui, cara, é sensacional. O Brasil é sensacional e muita gente não dá esse valor, né? E fica vivendo lá os Estados Unidos tem seus pontos positivos, é claro, mas não é essa Brastemp toda também, não. Cara, eu posso falar assim, porque assim, sou até suspeito de falar, porque eu sou brasileiro mesmo, e assim, cara, odiei, não gostei, agora admirei muito o modelo de negócio deles. O modelo de negócio deles é fantástico. Tem pontos positivos. Se pudesse trazer isso para o Brasil, seria maravilha. Funcionário, colaborador lá, ganha por hora. Se eu quiser trabalhar 15 horas, eu posso. Não é esse negócio que só pode 8. Cara, por quê? Prejudica só o bom. Prejudica só o bom. É um entendimento meu, talvez eu estou errado. Mas cara, por que eu, como empreendedor, eu trabalho 10, 12 horas por dia? Por que o meu colaborador, que poderia estar ganhando a mais, não pode? Porque eu tenho que dar espaço para quem não quer trabalhar tanto. Porque assim, uma coisa que a gente tem que deixar claro, que o que tem que ser preservado é as condições de trabalho, né? Então, desde que você tenha condições ok para você poder desempenhar a sua função, cara, você pode trabalhar tanto que você achar que deve. E assim, combinado não sai caro. Cara, tinha que dar autonomia. Muitas empresas morrem, você sabe melhor que eu disso, por causa do cara, como custa caro um funcionário. Um funcionário que você paga R$2.000 para ele líquido aí, ele vai te custar R$3.500. Bem assim, 70% aproximadamente. Como custa caro? Eu poderia estar pagando isso para ele, eu poderia estar melhorando a vida dele. Aí as pessoas não enxergam isso, acham que a culpa é do patrão, acham que a culpa é do... E vira aquela bola de neve. Cara, se eu quero trabalhar mais, por que eu não posso? Eu poderia aumentar minha receita no mesmo lugar onde eu estou habituado. E não pode. Você pega aí rede de farmácia aí, meu primo tem aí. Ele tem que fazer uma escala por causa de trabalhista. O cara bom até quer trabalhar mais, não pode. Porque ele virou refém. Vai ver, tem um vendedor lá top, ou você tem que ir embora, cara, porque... Senão depois eu me ferro. Bem assim. Então assim, isso eu invejo dos Estados Unidos. Lá, você quer trabalhar 15 horas por dia? É R$25, $25 sua hora. Cara, o cara num dia lá, o americano ele ganha $250 por dia. E assim, é braçal, tá? Serviço básico, né? Não precisa de muito estudo. Mínimo, é salário mínimo. 25 horas. Agora vamos fazer uma comparação. $250, o cara compra um iPhone em 4 dias. Um iPhone do top em 4 dias. Aqui no Brasil, um funcionário que ganha um salário mínimo tem que trabalhar 10 meses para ganhar um iPhone top. 10 meses. É 4 dias para 10 meses. É muita diferença, né? Você tá entendendo? Então, assim, isso é invejável. Mas não é o nosso foco aqui, né? Vamos voltar aqui. Que esse parênteses aí, ele é mais complexo do que parece. Aí você tava lá, visitou os stands e tal. Ah, tá. Isso. Visitei os stands, fui em todos. Não conhecia Remax, não sabia o que era Remax. Passei na frente do stand da Remax 10 vezes. Eu vi aquele balãozinho lá, falei, cara, isso aqui tem cara de ser construtora. Eu falei, não, eu não posso montar uma construtora, não tem nem cacife para isso agora.
Aí no terceiro dia eu já tinha rodado tudo, cara. Tudo. Até loja de transformar franquia, por exemplo. Se eu quisesse transformar o meu consultório aqui em uma franquia, até isso tinha lá. Algo que me ensinava a virar uma franquia. Falei, cara, só sobrou essa porra desse balãozinho aí, vou ver. Cara, entrei dentro. De longe, disparado, custo-benefício, o melhor investimento. Algo que, tanto quanto investimento, tanto quanto ganho de receita. Uma imobiliária, ela é imensurável o que você pode gerar nela. Por exemplo, é diferente de uma Pizza Hut. Eu sei que a minha estrutura, a todo vapor, ela vai me dar 30 mil reais de lucro, 40 mil reais de lucro. Isso aí tem uma conta, uma matemática. Ó, se você fazer isso, se você vender tanto, você tem 18% de lucro, você vai pôr X no bolso. A hora que a operação tiver... Dá 18 no final da linha? Algumas dão. Por exemplo, varia, por exemplo, de 15 a 18, por exemplo, a minha odontológica é de 15 a 25. De 15 a 25, só que tem que estar muito enxuto. Isso que eu ia falar, porque o que é o problema para quem quer entrar em franquia? Tem que tomar esse cuidado. Às vezes eles te prometem um ganho. Sempre vão te prometer mais do que na ponta não dá. Você não entra. Então, por exemplo, nesse escândalo da Cacau Show mesmo, por exemplo, eles prometem muito mais. Cara, se o cara me falasse o que eu ia viver quando eu abri a Odonto Excelência, eu não comprava nunca. Nunca. Só que depois que você já entrou... Aí tem que... Tá na chuva... Aí você tem que rebolar. Mas não é que o modelo é ruim. O modelo é bom. É que eles não te contou a dor inicial. E não te prepara, né, para aquele... Eu acho que é o que falta. Mas, assim, é intencional não falar. Porque se falar... Não entra, né? 90% vai desistir. Cara, você tá me falando que eu vou investir meio milhão de reais para montar uma clínica. E eu vou ficar mais um ano para atingir o break-even. Para só depois eu ganhar dinheiro, você tá louco. E fora o trabalho. Tem que trabalhar muito. Nós estamos falando de 1 milhão de investimento e trabalhar 1 ano de graça. É o que eu vou fazer em Primavera do Leste agora, pra você ter uma noção. Pra ficar bem fraco. 1 ano sem ganhar nada. Pra atingir o break-even. Isso aí eu falo com base que hoje eu já tenho, né? Já tô 6 anos nesse mesmo segmento, então eu falo. Tô entrando de novo, você é louco? Não é que eu sou louco. É porque agora eu sei que lá na frente vai dar certo. Já tá estruturado, então organizado. Eu programei pra fazer isso agora. Tem um sócio lá. Fala assim... Eu tenho sócio lá, eu tenho sócio em Rondonópolis, eu tenho sócio na Remax. A gente precisa de pessoas, ninguém cresce sozinho. Sociedade é outro assunto bastante polêmico. E eu defendo a sociedade. Eu acho que dá certo. Cara, é maravilhoso. O que você tem a dizer, por exemplo, no caso aí, 3 sócios? 4, 5, né? Que eu tenho 2 no rancho também. Até no lazer eu tenho sócio. Então, tá. Esse é um assunto interessante. O que você consegue falar sobre sociedade? Como é que você define um sócio? Né? Hoje a pessoa... Por exemplo, tem muita gente que tem o dinheiro, né? Quer fazer um investimento, mas falta gente. Aí eu vejo eu tenho um profissional ali que manja do negócio, mas ele não tem o dinheiro. Como identificar esse sócio? Como fazer essa aliança? O que você pode contar para o pessoal aí sobre isso? Como a gente vem do ramo do empreendedorismo, sócio é um casamento. É um casamento. É difícil, não é fácil. Você tem que saber lidar com pessoas, você tem que respeitar a opinião. Você é dono da empresa e às vezes você tem que tomar um não e você tem que, mesmo não concordando, você tem que... Porque sócio não é para dividir dinheiro, sócio é para dividir problema. Por exemplo, a Remax eu poderia abrir sem um sócio, mas eu quis um sócio. Tentei 2 e o terceiro, que é o Renato, que foi para cima. E nada porque ele é o terceiro, não. É porque um já era sócio meu da clínica odontológica. Então, é lógico que eu estou abrindo outro negócio. Ele é meu sócio primeiro que eu tenho que chamar era ele, que é o Edson Vigo, meu cunhado. É o sócio da clínica de Rondonópolis. Depois eu tentei um amigo próximo, não quis. E o Renato foi a terceira opção. Todos o mesmo caráter, todos o mesmo princípio. Caráter e confiança. É importante também você se cercar desse grupo de pessoas, caráter e confiança. Eu não estou falando de temperamento. Tanto é que todos os meus sócios, cada um tem um temperamento diferente. Eu sou bom com pessoas. Então, assim, eu me especializo todo dia em tratar com pessoas, porque o que move o mundo são pessoas. Então, intencionalmente, eu estudo pessoas, eu me moldo a tipo de pessoas diferentes. Uma pessoa que não se combina nunca. Ah, fulano eu não gosto, fulano é sistemático. Adoro sistemático. Cara,
Quando o cara sistemático vem fazer negócio, meu coração transborda. Porque eu sei que não vai dar errado. Porque o cara sistemático, ele é sistemático. Ele é correto. Sim. Ele não aceita ser cobrado. Ele não aceita você falar assim, o que você está fazendo? Você não combinou isso. Ele não aceita. A palavra dele é O suficiente. fio do bigode basta. Então, assim, o que eu busquei na sociedade foi isso. Foi caráter, honestidade. O resto, a gente vai aprender um com o outro. O resto, a gente vai trabalhar um com o outro, porque o objetivo é crescer junto. Por exemplo, a Remax eu conseguia abrir sozinha. Eu não precisava de um sócio. Eu tinha um aporte financeiro para abrir sozinho. Mas eu quis um sócio. Porque eu tenho outros negócios. Porque eu estou aqui hoje no podcast, meu sócio está lá trabalhando. E com o mesmo vigor que eu estaria. Com a mesma mão de ferro. Então, se eu ligar para ele agora, Renato, ó, tô precisando disso aqui. Cara, é na hora. É outro dono. Então, assim, isso é intencional. Tenho vontade de ter uma empresa sozinha? Cara, eu me dou tão bem com as pessoas que às vezes eu acho até que não. É tão bom você ter algum, por exemplo, a clínica de Primavera é outro sócio. Eu chamei o Edson, que é o primeiro sócio, ele não quis. Aí eu chamei um outro sócio, um cara que já tem 5, da mesma rede minha, que eu conheci na convenção da Odonto Excelência. E aí eu estava entre as melhores clínicas do Brasil, de Rondonópolis, ele estava em quarto, quinto. E eu falei assim, cara, mas só dá você, o que você faz? Eu tenho 5 e não estou aparecendo ainda. Cara, eu só faço o que a franquia manda. O que eu faço a mais, eu sou muito agressivo em marketing. E eu olho para mim todo dia, eu me cobro todo dia. Se não tá bom, eu tenho que melhorar. Eu olho para os números todo dia. Fulano, ó, você não tá fazendo isso aqui. Eu tenho 3 recepcionistas e uma gerente na minha recepção. Cada uma tem uma função. Uma é da cobrança, uma é do agendamento, outra a outra é gerente, a outra tá na recepção ali recebendo. Então, assim, cada um tem o seu papel e cada uma tem a sua importância. E por que separar? Para ter quem cobrar. Tem que cobrar o número. É igual a história do emagrecer, né? Você quer emagrecer, tem que olhar para a balança. Você quer a sua empresa melhor, você tem que olhar para os números. E você tem que olhar para os números individualmente. E não adianta achar, vai dar certo. Cara, não vai. Se você não está olhando, se você não está melhorando, se você não estiver mensurando, não vai dar certo. E aí, mas você já tinha tido alguma experiência imobiliária ou não? Não, nada. Aí quando você entrou lá, viu o balãozinho e falou, vou entrar nesse negócio aqui. Não tem mais nada aqui, entrou lá, e aí? Como é que foi? A gente é afobado, eu me perco, né? Já tinha passado. Mas isso aí vamos lá. mesmo. Aí cheguei lá, vi o balão, tal, melhor custo-benefício de todas, com poder de ascensão, assim, imensurável. Eu posso ganhar 1.000 e eu posso ganhar 1 milhão. E é assim. Cheguei a bater um contrato numa fazenda que eu ganhava 2 milhões de comissão. Chegou a bater o contrato. Se o cara tivesse assinado e depois falado, não quero mais, ele pagava a comissão. Como ele não assinou, ele não pagou a comissão. Quase deu certo. Cara, estamos falando de 2 milhões de reais. Faz parte do jogo. Estamos falando de 2 milhões de reais de uma transação. Mas é assim. Então, assim, foi esse potencial que eu vi. E aí, no que eu vi lá, primeiro foi custo-benefício. Cara, custo-benefício. Depois é esse poder de crescimento imensurável. Cara, depende só de mim. Depende só de pessoas. Da sua rede de relacionamentos. De rede de relacionamento. Tanto é que assim, é intencional hoje. Hoje tem muita intencionalidade nos meus atos. Até um churrasco hoje eu faço intencional. Caramba, isso é interesseiro? Só penso, não é, cara. Eu me divirto fazendo churrasco. Qual a diferença de eu fazer um churrasco para alguns amigos e para alguns investidores? É lógico que eu não vou deixar de fazer para os amigos. Eu faço churrasco com os amigos também. Sim. Mas eu vou fazer para os meus investidores. Eu vou fazer com quem eu quero me relacionar. Sim. Eu vou fazer com os... Mostrando o negócio. Faz parte do trabalho também, né? Cara, e assim, tem 2 tipos de corretores. Tem aquele que vende sonho e tem aquele que vende oportunidade. Eu, como eu tenho esse lado empreendedor, eu segui o lado da oportunidade. O rico, ele não sonha. O rico, ele investe. E você tem que se posicionar para vender. Você quer vender para rico, você tem que se posicionar para vender para rico. Tem que selecionar o público, né? Você tem que estar no meio, você tem que estar junto, você tem que falar a mesma língua. Cara, o que eu estou estudando? Estou estudando mais de quando eu vou fazer a faculdade. Estou estudando, eu me voltei para o agro, né? Para a venda de imóvel rural, né? Agro, fazenda, pecuária. Cara, o que eu estou estudando capim, estou estudando... Entendendo o corrigir negócio. acidez de terra, de tudo que você imaginar, porque quando o cliente vem falar comigo, eu tenho que falar.
Ganho de capital, Marcelo, não, o meu ganho de capital, cara, eu tenho que entender de ganho de capital para vender pro cara. A gente vendeu uma propriedade lá esse dia lá, que eu até fiz em parceria com um corretor mais antigo. Cara, o contador do fazendeiro que vendeu a terra não sabia como que ia fazer o ganho de capital. O corretor foi lá ensinar o contador a fazer. Não, você vai fazer assim, 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 assim. Olha o tanto que a gente tem que estudar. E se não for assim, não vende. E a gente vendeu essa propriedade justamente porque a gente conseguiu adequar o ganho de capital. Porque o cara não ia vender a fazenda por causa do ganho de capital. Ia ter que pagar o imposto. Você está entendendo? Entendi. Então tudo requer muito, muito conhecimento, muito estudo. E aí eu vi isso aí, cara. Vi essa oportunidade. A minha esposa que estava comigo lá na ABF, ela falou assim, Marcelo, eu nunca vi nada tão parecido com você do que isso. Parece que você é isso. Aí ganhou o aval da patroa, falou, fechou. Agora fechou. Agora o papai tá on. E aí de lá, aí dessa feira, eu já marquei uma reunião em São Paulo mesmo, que era a sede da Remax Brasil. Já falei com o rapaz, que ele até ficar bravo comigo da expansão. Eu falei, cara, você não me vendeu, eu comprei na franquia. Eu falei assim, não, tem que ver. Se não aprovar pra mim, vai aprovar pra quem, cara? Vai dar caô pra você vir. Para, eu quero essa porra, eu vou comprar. Não, vamos lá, que eu tenho que ver se eu aproveitar. Então vamos lá, marcamos uma reunião. Tá. Aí depois que eu fechei, eu falei pra você que eu tinha comprado, que foi você que vendeu, fica bravo, fica puto. Parceiro meu, amigo meu. Cipriano, mandar um abraço pro Cipriano, hein? Mas é isso aí, cara. Então o que eu vi na Remax foi um potencial descomunal. Muitas pessoas envolvidas. Então assim, eu não abri a Remax para me tornar corretor. Eu abri a Remax para formar corretores. Eu sou o corretor por ocasião do destino, porque eu ainda sou pequeno. Porque quando eu tiver uma loja com 100 corretores, eu não vou ser mais corretor. Eu tenho que dar atenção para os corretores. Eu tenho que estar formando corretores. Eu tenho que estar mantendo corretores. Então, é uma escola de corretor. Por exemplo, a gente fala de Pedra Preta hoje aqui, o mercado imobiliário hoje em Pedra Preta é muito amador. Não tem uma... Inclusive, eu estou trazendo pessoas para cá. Você vai ver que vai começar a mudar o mercado imobiliário aqui em Pedra Preta. Isso é transformar vidas, cara. Transformar pessoas. Isso move, isso impacta. Quem que precifica aqui os imóveis hoje de Pedra Preta? São pessoas aqui que emprestam dinheiro a juros aí, que falam que tudo não vale nada, que aqui não vale nada, para comprar barato. Cara, quem dita o preço do comércio não é o corretor, é o mercado. Então, para me falar que a sua casa custa tanto, eu tenho que ter eu tenho que fazer uma CM, que é uma análise comparativa de mercado. Eu tenho que ter 3 casas, 4, 5 casas no mesmo bairro seu, com o mesmo acabamento que o seu, e saber que essa foi vendida por tanto, que essa está sendo vendida por tanto, então eu vou fazer uma média. Então a sua casa vale tanto, não é o que o fulano falou. Não é o que o fulano falou. Tem ciência nesse negócio também, não é um trem tão simples quanto parece. A gente está falando de patrimônio, a gente está falando da construção da vida de uma pessoa. O cara lutou a vida inteira para construir aquela casa. Aí vai chegar alguém do nada e fala, vai sair vale só tanto. Ou a gente está falando do patrimônio que aquela pessoa vai adquirir, que vai ser o bem mais precioso da casa dela. Tem gente que paga aluguel aí, que não tem ciência, que um financiamento do Minha Casa Minha Vida, aí, a prestação vai ficar no preço do aluguel. Você vê o poder de transformação na vida de pessoas que esse mercado gera? E sem contar que você fomenta também outras atividades, né? Tudo, cara. Construção civil hoje, tanto é que hoje em dia não tem dinheiro para nada, o mercado está desaquecido porque não sai financiamento, mas para construção sai. Então, se você puder esperar 4, 5 meses, você consegue financiar uma casa Minha Vida. Não está saindo para você comprar ela pronta. Mas se você comprar para construir, sai o dinheiro. Entendi. As pessoas não sabem disso também. Por quê? Porque fomenta todos os segmentos, véio. Desde o pedreiro, ao loja de material, ao ferro, ao aço, à areia. Então é um segmento, é uma forma que o governo encontrou de movimentar a economia. Pode falar o que quiser do Lula, mas burro ele nunca foi. Eu particularmente não gosto muito dele, mas admiro, inteligente. Não faria as coisas que ele faz, mas... Sabe jogar o jogo, né? Ninguém pode falar que ele é burro. Ninguém pode falar, isso é inaceitável. Então assim, é um mercado que transforma vidas, cara, e impacta mesmo a vida das pessoas. É fascinante, você tem que aprender constantemente. E que você realmente transforma a vida de pessoas. Tanto de pessoas que procuram uma nova oportunidade, cara, eu preciso de algo mais. Por exemplo, eu já recrutei vários corretores atendendo eles. Inclusive, eu falei assim, Marcelo, eu captei um corretor, um contador. Ele falou assim, Marcelo, eu vim porque você estava me atendendo e falando do mercado imobiliário.
E eu vi que você conseguiu conciliar. O cara tá lá, tá transacionando uma casa agora, vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo esse mês aí, vai vender, vai fazer a sua primeira venda. É uma mais, cara. É um mercado que te facilita. Por exemplo, você não tem que cumprir horário. É lógico que você tem que trabalhar. Se você entrar, se eu vou trabalhar qualquer, não vai dar certo. Tem corretor que fica 1 ano sem vender nada. Tem corretor que entra com 15 dias tá vendendo. Pode ser sorte ou pode ser dedicação. Eu esse ano já vendi 4 propriedades rurais. Então assim, eu tenho resultado muito mais específico que muita gente que está há muito tempo aí no mercado aí. Mas eu estudo, eu levo tudo que me mandam fazer, eu faço, eu estudo, eu estou fazendo curso, eu estou aprendendo coisas que eu nem imaginava que eu aprender, eu estou aprendendo. Eu me relaciono com pessoas diariamente. Vou ligar para fulano para tomar um café. Isso é treinamento que eu recebi. Cara, liga para um cliente, você tem que todo dia ligar para um cliente, marcar para tomar um café, perguntar como que ele está, mesmo que ele não vai comprar nada de você. Mas o dia que ele for comprar, Vai ele lembrar vai de lembrar você, né? Vai ancorar o cara ali e Você acabou, tá já entendendo era. que isso aí a gente ensina diariamente para as pessoas. Tem quem faz a risca e aprende, tem quem entra no, se não dá certo não, e não vende. Então vai depender muito do nível de entrega da pessoa, no caso, de dedicação. Tudo. Desde pessoas que querem ter, vamos supor aqui, uma renda complementar, vou dedicar aqui 2, 3 horas do meu dia para isso. E tem gente que fala, não, eu vou viver disso e vou me dedicar integralmente a isso. Então, Cara, tem essa liberdade. Tem essa liberdade. Só que é fascinante. 90% das pessoas que entram para renda particular, para complementação de renda, a hora que aprende o ofício, abandona o anterior. Porque é muito bom. É um trabalho gratificante. É um trabalho que você impacta na vida das pessoas, que você gera na vida das pessoas e que é altamente lucrativo. Se você fazer da forma que tem que ser feito, dá muita grana. É porque às vezes a pessoa fala, tem que pagar comissão e tal. Mas não é bem assim, né? Quando, por exemplo, eu tenho aqui uma propriedade. Aí eu tento vender aqui por conta própria. Uhum. Mas não vendo. O seu corretor vai me cobrar tantos por cento de comissão e tal. Vou ter que pagar a comissão. Mas eu vendo. Então, é uma análise que às vezes a pessoa tem que fazer. Aí você se apega aí em 6%. 6% eu posso ganhar para você na transação, valorizando o seu imóvel, porque um trabalho bem feito valoriza o teu imóvel. A gente trabalha com gestão exclusiva. Então, assim, eu só vendo a casa que eu represento. Eu sou responsável por essa casa. Eu vendo ela. Porque eu invisto. Né? Mas e se outro corretor quiser vender? Não, ele pode vender. Ele vem e faz a parceria comigo. Porque não vai acontecer aquela coisa de um corretor falar um preço, outro falar outro. Não, o preço é tanto. O preço é tanto. Sua casa não vai ser desvalorizada, ela vai ser trabalhada com a máxima intensidade, com o máximo profissionalismo. Então não tem esse negócio de, o que acontece? No mercado informal, quando assim, tem muito ainda do mercado informal, que tá para virar lei, virar crime agora. Quem for atuado aí, vendendo aí, a hora que virar lei vai ser crime. Que já tem o conselho, não tem? Não, já tem o CRES, tem a delegacia do CRES, que é para proteger tanto o cliente quanto o corretor. Por exemplo, eu como corretor, eu fiz uma transação. Se uma das partes ser prejudicada, eu tenho que arcar com prejuízo. Se a pessoa vender uma fazenda, tem que pagar uma fazenda? Então é muito idôneo, né? Não é um negócio. Não é um negócio amador. Então o que acontece? Vou te contar um exemplo aqui. Aconteceu comigo. Uma propriedade rural que foi negociada entre o comprador e o vendedor. Não foi vendida. O comprador queria comprar. O vendedor queria vender. E porque eram os dois, não deu certo. Por algum motivo. Por isso que tem que ter o corretor. O corretor, ele é um filtro. Ele é onde vai dar. Ele vai saber apaziguar, ele vai saber mostrar os dois lados para cada um, porque cada um olha para o seu lado. Se eu estou comprando e você está vendendo, eu quero mais e você quer pagar menos. Então eu estou pensando em mim, você está pensando em você. O corretor está mostrando a vantagem para os dois. E o corretor ele tem que ser imparcial. Porque não existe negócio bom só para um. O negócio é bom quando é bom para todo mundo. Então, como eu estava te falando, um comprador e um vendedor de uma propriedade rural não fechou negócio. Eu vendi a mesma propriedade rural pelo mesmo valor que o outro não queria comprar, que estava louco para comprar. Eu vendi para outra pessoa simplesmente porque eu daqui falei, não vou mexer com o corretor, eu vou direto.
Perdeu de comprar a área que casava para ele, Era o que ia ser perfil. o número dele, aquela área que ele vai chorar o resto da vida dele, porque ele não pôs um corretor para intermediar. E o mesmo acontece, que aconteceu de o cara não vendeu, o cara queria muito vender, não vendeu, nunca mais teve essa oportunidade de venda, porque às vezes, porque negócio é assim, cara, negócio às vezes você vende hoje, amanhã você já não vende mais. Teu comprador que te compra hoje, ele compra outro amanhã, ele não compra mais seu ontem. E a pessoa não tem esse entendimento. E principalmente na questão rural, tem a questão do caixa e tal, do cara, né? Que é uma outra área que nós não vamos abrir muito, não. Exatamente. Mas às vezes o cara precisa comprar naquele momento, e às naquele vezes dia. precisa vender. E também, E às vezes precisa vender. Às vezes o cara se apega, ele, não vou vender, não vou pôr corretor, não vou pagar a comissão, não. Ele está pagando 10% para o banco e não quer pagar 6% uma única vez e vai pagar 10% todo mês. Simplesmente porque o cara não tem o entendimento de falar assim, cara, faz isso. Você vai perder sua propriedade se continuar assim. E acontece. Tem gente que perde a propriedade por orgulho, por egoísmo. Não que eu sou assim. A hora que vê foi o boi que acorda. Então assim, é a mesma coisa que eu chegar em você e falar assim, Ronan, eu posso fazer minha prestação de conta, não posso? Eu não posso fazer minha declaração? Eu posso, eu como civil. Pode. Eu posso fazer uma declaração de renda, né? Mas e a hora que dá o pepino, eu vou saber resolver? Não, é o que acontece muito. Você tá entendendo? Então por que eu pago para você fazer? Porque você é o especialista nisso. Porque você vai me alertar dos perigos. Ou acontece muito também, Marcelo, de fazer com um aventureiro. Exatamente. Entendeu? Eu sempre dou um conselho aqui. Hoje, qual profissional que eu devo buscar? Profissional que tem referência. Então, por exemplo, profissional sério, né? Então, no seu caso, por exemplo, vamos supor que você, numa oportunidade de negócio, aí você passa a perna em alguém e o cara depois fala, pô, acabou com a sua credibilidade. Cara, não, que o Marcelo é um pilantra, ele me passou a perna, não sei o quê. Mas se você faz um negócio justo, ok, mostrando aí as oportunidades, tanto para o comprador quanto para o vendedor, fala, cara, ó, eu vendi minha propriedade com fulano de tal, o cara é bom, e pronto, e aí é só para cima, né? E da mesma forma, você vai com um mau profissional. E na questão da declaração da renda aí, que é minha área, acontece muito de fazer com um amador, com uma pessoa qualquer. Ah, não, que aqui no meu trabalho tem um cara que faz. E muitas vezes eu já retifiquei várias declarações, já tive aqui N casos de problemas na declaração, né, de entender esse lado do cara, entender, você tem família, você tem outro negócio, você tem outros investimentos, cara, e a declaração do cara dá uma diferença absurda. Exatamente. Então, eu acho que se aplica para todos os ramos. Qualquer profissional hoje bem intencionado que quer ser sólido, ele tem que entender disso aí. Exatamente. Por exemplo, outro ponto em comum. Tem muito vendedor de fazenda aí que não é corretor. Né? Aí o cara não entende ganho de capital. Não vai responder civil criminalmente se uma das partes forem lesada. Olha o risco que o cara tem um patrimônio de 100 milhões, 200 milhões e põe na mão de qualquer um para vender. Cara, quanto golpe você vê aí? Quanta coisa errada você vê aí? Aí o cara fica focado aí eu vou pagar comissão. Cara, só o ganho de capital vai pagar essa comissão pra você. Só uma assessoria jurídica que na imobiliária tem vai pagar isso aí. Pra fazer o negócio certinho, né? Não ter problema só depois. Você deitar no travesseiro e saber que se o cara que comprou não pagar a última prestação, ele vai ter que te devolver a terra. Contrato bem feito. Então assim, cara, não tem. Você não investe o seu patrimônio na mão de amador. Isso aí já ficou para trás. Já foi. É a mesma coisa que acontece muito ainda na minha profissão. O cara vai fazer uma prótese, ele vai lá em não sei aonde, fazendo um protético, o cara não esterilizou a moldeira que vai enfiar na boca dele. Mas é ele que faz, cara, mas não é. O procedimento é outro. Ele não vai fazer as mesmas medidas de oclusão, ele não vai fazer ajuste oclusal, ele não vai fazer nada, você vai morder torta, a vida torta, vai ter dor de cabeça o resto da vida e não vai saber por quê. É simplesmente um dente desalinhado na prótese que você fez no protético, porque não teve um ajuste oclusal.
Então as pessoas procuram caminhos mais fáceis e se dão mal e pagam o preço o resto da vida e às vezes não percebem. Eu tenho amigos que perdeu fazenda aqui por causa de negócio mal feito, que chora até hoje. O negócio é mais sério do que parece, né? Que quase matou gente por causa disso. Às vezes Você na imagina, loucura você ali. perde um patrimônio e cada dia mais fica mais caro o prejuízo. Porque ele podia estar com a terra até hoje. E cada ano que passa a terra valoriza mais, o prejuízo dele é maior. A angústia só aumenta. Então você vai correr o risco. Não deve. Então jamais. Ô Marcelo, mas falando de tudo isso aí hoje, eu sou muito fã do ramo imobiliário. Hoje o cara que quer fazer uns investimentos, vamos supor, o cara tá com a grana, tem muita oportunidade aí hoje de imóveis, de propriedades rurais, o cara que quer transicionar no sentido de capitalizar mesmo, não de adquirir não é que eu quero comprar uma casa para minha família, não, quero a título de investimento. Eu quero fazer um bom investimento. Quero fazer investimentos, quero contratar aqui uma assessoria sua para você comprar e vender e eu ganhar dinheiro. Por incrível que pareça, com o mercado desaquecido, é o melhor momento. Quem está com dinheiro na mão faz excelentes negócios hoje. Porque não está vendendo. E é cíclico. Quando o mercado está ruim, o investidor ele para de comprar também. Ele fica com medo. Só que é o melhor momento para ele fazer um investimento. A casa que eu vendi a 500 mil, eu estou entregando por 450 hoje. Então eu estou ganhando na compra. Então esse é um bom investimento. E eu estou precisando vender a casa. Eu tenho que vender. Tem muito consultor que cobrava 12 mil reais um metro quadrado da casa, em condomínio fechado, que hoje entrega por 11. Porque está com 5 casas construídas lá e não está vendendo. Estou fazendo um bom investimento, estou ganhando na compra. É cíclico, vai passar a fase ruim. A mesma coisa acontece com o gado. O gado, quando está caro, dá briga para comprar. Quando está barato, ninguém compra. Já propôs isso? A arroba foi a 500 reais, dá briga, pô, se mata para comprar bezerro. A arroba tá 150, tá dando nada, não paga, ninguém compra. Mas o cara sabe que vai mudar. Só que tá na cultura, tá no subconsciente. E aí uma assessoria para alicerçar o cara ali vai bem demais, então. Faz toda a diferença. É por isso que você tem que se relacionar com pessoas que entendem o que você busca. É por isso que a Remax trabalha muito com posicionamento. Eu falei há pouco atrás ali que eu me especializei em fazer bons negócios. Eu não vendo sonho, eu vendo investimento. Então eu não estou vendendo minha casa, minha vida. Eu estou vendendo investimento. Embora eu venda minha casa, minha vida, mas não é meu foco. Chega alguém querendo comprar minha casa, minha vida, eu passo por um corretor meu que é especializado na área. De que bairro você é? Eu sou do Atlântico. Eu tenho um corretor posicionado no Atlântico, ele vai saber todas as casas, minha vida lá. Ele vai te atender. Vai te atender com mais eficiência, com mais né? eficiência. De acordo com o seu perfil. Ele vai achar a casa que você quer. Ele sabe todas que tá lá. E ele sabe até todos os preços. É isso que se torna, é assim que você se torna uma referência. É quando você é especialista. Então, no mercado imobiliário, por isso que eu falo que aqui é amador. Lá é muito profissional isso. A gente trata com muito respeito, muita seriedade. Então é o seguinte, eu estou posicionado no Jardim Atlântico. Eu falo todo dia pro meu corretor, você tem que tomar café na padaria do Jardim Atlântico. Você tem que comprar roupa no mercado do Jardim Atlântico. Você tem que sair no restaurante no Jardim Atlântico. Não é lá que você vende? É lá que você tem que ser visto. É lá que você tem que se relacionar. A gente entra sempre com um pinzinho. Eu não vim hoje aqui porque hoje eu vim aqui pro podcast. Mas eu estou 24 horas com o meu pin, com o meu crachá da Remax. Pessoa que nunca me viu na vida fala assim, nossa, você é corretor? Eu tenho uma casa para vender. Já fez negócio. É um negócio. Quem não é visto não é lembrado. Então, se eu tenho um campo de atuação, se eu me especializo numa área, eu tenho que ser visto lá e eu tenho que dominar aquilo lá. Ser uma referência. Eu tenho que ser uma referência. O padeiro que eu compro pão todo dia lá tem que saber que eu sou corretor. Que hora que chegar alguém lá, que lugar cara bate papo, nossa, eu queria comprar uma casa. Nossa, eu tenho um amigo corretor, eu compro pão todo dia aqui. Você fez um negócio. Não te custou nada, né? Custou. Você foi intencional em ir lá naquela padaria não, assim, todo dia. Às vezes a gente... Assim, não custou nada assim. Às vezes a gente pensa no marketing. Sim. De ser agressivo, de botar dinheiro e tráfego. Mas tudo é posicionamento. Sim. Então, assim, teve uma intencionalidade. Por exemplo,
Eu vendo fazenda, estou me especializando em vender fazenda. Cara, aonde que eu tenho que estar? Eu tenho que estar nas exposições, eu tenho que estar nos eventos da ProSoja, eu tenho que estar em todos os lugares, eu vou fazer curso de água, aonde está o meu público. É aonde está o meu público que eu tenho que estar. Não adianta eu querer vender fazenda e ficar no shopping. É diferente. Então, assim, é intencionalidade e profissionalismo. Então, você junta as duas coisas e aí você dá certo. E dá certo, cara. É impressionante como quem faz o que é para ser feito prospera. E sempre tem os teimosos, né? Não. Aí não prospera. Critica o negócio, né? Desliga da franquia. Eu vou sair que não tá dando. Mas você não fez. A gente hoje desliga. A gente não deixa o cara se desligar. 4, 5 meses, o cara não tá produzindo, o cara não tá entregando. Tchau. Não é questão de vender ou não vender. Não, ele pode até não vender, mas ele tá se esforçando, ele tá assim, cada um tem um tempo. Sim. Cada um tem um tempo, cada um tem o seu tempo. Mas se o cara tá empenhado, ele pode ficar 2 anos sem vender, que ele não vai ser desligado. Ele faz o papel dele. Ele faz a parte dele. Ele tá fazendo, ele tá entregando. Tem que ver se ele vai aguentar ficar 2 anos sem ganhar dinheiro. Até isso conta. Mas, teoricamente, se você faz as coisas que tem que fazer... Tem gente que desiste do dá sonho. Certo, né? Tem gente que desiste do sonho por causa do financeiro. Por exemplo, no começo da minha clínica na pandemia lá, eu pensei em desistir e voltar para o consultório. Sou ser humano. Tenho família para tratar. Meus filhos têm que mastigar todo dia. A gente pensa, a gente vai à loucura. Cara, não tá dando. Fiz errado, fiz merda. E agora? Mas lá dentro, no fundo, alguma coisa me falava, cara, vai dar certo, o negócio é bom. Persiste, persevera, faz mais. Vê o que você pode mudar. Vê o que você pode melhorar. Eu falando comigo mesmo. Porque no fundo, o meu coração falava, vai dar certo. E acontece muito, Ronan, das pessoas escutarem os outros. Cara, ninguém sabe o teu propósito. Ninguém sabe o seu ideal. Ninguém sabe o preço que você está disposto a pagar. É muito fácil, por exemplo, quando eu abri imobiliária, meu pai falou assim, cara, você é louco. Meu pai, você é louco. De dentista, vai mexer com... Vai virar corretor de imóvel. O que tem a ver uma coisa com a outra? Falou assim, coisa de vagabundo. Onde já se viu? Te paguei uma faculdade, você vai abandonar tudo. Até onde ele vendeu uma casa, ganhou uma comissão. Você, filho, agora eu vi porque você queria ser corretor de imóvel. Deu bom, velho. Você tá entendendo? Meu pai hoje trabalha comigo. Olha que alegria. Tá lá, 78 anos. Consegue trabalhar de marceneiro? Não. Mas de corretor consegue. No tempo dele, na velocidade dele. No caminho dele. Tá tudo bem. Tá feliz, interagindo. Tem o que fazer, né, Marcelo? Isso é importante, né? Utilidade. Esparecer a cabeça. 78 anos, o cara já começa a dar aquela definhada ali. Meu pai é muito ativo, graças a Deus, é muito lúcido, mas já tem as limitações. As limitações. Não que tá limitado, mas dá para jogar bola? Não dá mais. Mas dá para fazer várias outras coisas, dá para ser ativo, a mente muito lúcida. E só nisso aí já bota 10 anos de vida a mais aí. Cara, fácil. Porque é a vida de propósito. A vida de propósito. Quando você não tem... Por exemplo, eu falo muito, eu tenho que evoluir todo dia. Deus nos deu a vida pra gente estar em evolução constantemente. Cara, a hora que eu não tiver mais um propósito, eu acho que já deu meu tempo. Nem que o meu propósito seja mimar o meu tataraneto, mas eu tenho que ter um propósito. Que agora minha meta é tataravô. Era ser biso, mas como eu já vou tão jovem, eu subi minha régua agora. Eu falo pra minha esposa que eu quero ser vô jovem também. Ela fala, ela fica, ai meu Deus do céu. Cara, e sabe como vai chamar? João Marcelo. Aquilo que é um homem. Tentei pôr Marcelo em 2 filhos, não dei conta. Meu filho foi lá de primeiro, João Marcelo. É pai e vô, vai. É cuiudo, hein? Aí deu certo, que bom. Mas então esse mercado aí dos investimentos, ele agora também baixa. Então, hoje dá para investir pouco, desde terrenos, que vai ter um valor menor, né? Tudo é proporcional, né? Tudo é proporcional. Cada um está num setor de investimento. Um investimento para mim de 50 mil reais pode representar a minha vida toda de trabalho. Mas hoje dentro da sua rede você atende esse público também. Vamos supor, eu tenho aqui 50 mil reais
eu posso entrar em contato lá com você através Com da Remax, você certeza. tem um grupo de pessoas Com certeza. que vai encontrar um bom negócio Com ali para certeza. mim. Rondonópolis é difícil você achar um terreno de 50 mil reais. Não, sim, só Mas exemplificando. na crise pode ser Pega que ache. um doido lá que largou da mulher Cara, lá e tá que doido acontece? e Tudo muda. quer torrar tudo. Tudo muda. É a família que cresceu, é um divórcio, pode gerar negócio, é um filho que vai nascer, que eu preciso trocar de casa, tudo gera negócio. A vida é uma transformação contínua. Aí eu me endividei e eu estou pagando juro altíssimo. Eu não vou torrar um terreno meu, já que eu tenho, para saldar essa dívida e ainda me sobrar um dinheiro, ou eu vou esperar o juro comer tudo. Então, assim, negócios são ocasiões. São ocasiões. A pessoa tem que fazer conta. Eu ando na caminhonete linda, 2022, vou vender para pôr na clínica, é um propósito meu. Talvez vou andar num rim. Se não sair uma carta de crédito que eu dei lance para me pôr nela, para fazer o dinheiro nela, eu vou ter que vender nela, porque é um propósito, é um momento. Eu vou financiar agora na taxa de juros, na altura que está? Tá complicado Não agora. é inteligente. E o empreendedor ele tem que estar atento a isso. Então, para crescer, a gente tem que diminuir. Dar um passo atrás para depois... Exatamente. Então, assim, negócio tem de todo tamanho, de todo valor. E é proporcional a cada um. Negócios bons, todo dia tem. Todo dia tem. Você precisa ter um especialista que entenda o que você quer. Fala, Marcelo, eu quero um investimento. Eu vou te dar uma casa a preço cheio, não é o que você quer. Você vai comprar? Não vai. Então, por isso que você tem que ter uma conversa bem franca. Eu tenho alguns investidores que falam, Marcelo, o dia que aparecer vaca morta, me fala. E eu ajudo os dois lados. Eu ajudo quem está investindo e quem está vendendo na vaca morta, ele está precisando. Ninguém vende mais barato porque quer. Eu preciso. Como eu posso vender minha caminhonete mais barata se eu precisar? Porque a hora que eu fazer a conta, que se eu perder 10 na minha caminhonete, é melhor do que eu fazer um financiamento e pagar 30 a mais? Você está entendendo? Estou entendendo perfeitamente. Então, negócio é um negócio. Um negócio que às vezes está abaixo do preço não quer dizer que é um mau negócio. Depende do propósito. Depende do sentido. Depende da necessidade. Se Deus me livrar e for para o saúde, eu vendo tudo a preço de banana. Torra tudo, acaba com tudo. Se Deus me livrar e for um cara de saúde, acaba com tudo. Então, tudo tem um porquê. Tudo tem um... Então, não porque o negócio está abaixo do preço, ele foi um mau negócio. Depende. Às vezes eu vendi a praça do preço e para mim foi um excelente negócio. Naquele momento da minha vida. Naquele momento da minha vida. Foi para mim crescer. Foi para mim aumentar meu patrimônio. Eu perdi 10 aqui para ganhar 50 ali amanhã. Tá tudo bem. Agora, tem que ter humildade, sabedoria, entendimento para você fazer essa conta. É difícil retroceder. É difícil você falar assim, puta, de uma Hilux 2022 para um Uninho. Cara, se precisar, tá tudo bem. Eu sei que depois eu vou comprar outra caminhonete. Tá ótimo. O objetivo de vida é meu. Entendi. Cara, gostei demais, hein? Perfeito. Espero que você também tenha gostado. Marcelo, foi um prazer enorme. Gostei demais desse bate-papo. Acho que trouxe muita clareza aí para quem quer empreender, para quem quer entrar aí no mundo dos investimentos, né? Para entender essa... Eu gostei desse sentido seu, dessa sabedoria, né? De achar sempre ali o melhor momento. Cara, achei muito legal mesmo. Obrigado por ter participado aqui do PPcast e sucesso aí nos seus negócios. Ô, Ronan, muito obrigado você pelo convite. Foi um prazer estar aqui, cara. De coração. Espero que possa ter contribuído em alguma coisa, que possa ter sido luz na cabeça de alguém que esteja nos ouvindo, nos assistindo. Talvez tenha um entendimento, que tenha servido de alguma coisa. Quando a gente passa uma informação, quando a gente é luz na vida de alguém, a gente se imortaliza. A gente se imortaliza na vida dessa pessoa. Então, assim, a gente faz com muito carinho, com muito amor. Ensinar é uma coisa abençoada. Quando você ensina, você aprende. Quando você ensina, você se imortaliza. E voltando lá atrás, na passagem bíblica lá, buscar primeiro o reino do céu, e o resto será acrescentado. Como você falou, cara, é um livro. Cara, segue os 10 mandamentos que não tem como dar errado. É um livro de sabedoria, é Deus acima de tudo, é família em segundo lugar, e depois você corre atrás igual um louco, que vai dar certo.
Tamo junto, muito obrigado pelo convite aí, Deus que abençoe, te abençoe generosamente. E que precisar da gente aí, tamo aí à disposição. Obrigado, viu? Beleza, então, gente. Então, tá aqui, ó, na descrição as redes sociais aqui do Marcelo para você acompanhar aí o conteúdo dele, né? Ficar atento aí a alguma oportunidade também, que você sempre divulgando lá. E não esquece de compartilhar. Compartilha esse episódio aí com alguém que você acha que precisa ouvir essas palavras e curte, né? Comenta aqui as suas opiniões, o que você acha, o que você não acha, e junto nós vamos aí formar aí um consenso para que nós possamos crescer e desenvolver nossa casa, desenvolver nossa vida e alcançar nossos objetivos. Beleza, gente? Obrigado, tamo junto e até a próxima.